Fala pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre vinhos caros e vinhos baratos. Essa é uma dúvida que acaba pairando pela cabeça da grande maioria dos consumidores de vinhos. E esses dias um amigo me mandou uma mensagem, na verdade ele me mandou uma foto e me perguntando se o vinho era bom, se valia a pena comprar, que é o clássico, né, dos meus amigos me mandarem fotos de vinhos me perguntando se o vinho é bom. E logo na sequência veio a pergunta: qual é a diferença de um vinho que custa barato de um vinho que custa tão caro? Existe diferença? Essa diferença de preço, ela é imposta pelo produtor, ela é colocada pelo importador ou pelo lojista que olhou para a garrafa de vinho e falou: essa garrafa é bonita, eu acho que eu vou vender ela por R$200 ao invés de vender ela por 100. Bom, não é bem por aí, o preço não é colocado de forma aleatória, e para se precificar uma garrafa de vinho, vários pontos são levados em consideração, desde a questão da logística, da embalagem. Exatamente, da embalagem. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre rolhas. Se você não assistiu ainda, assista, porque impacta direto neste assunto que a gente está falando aqui. Então, embalagem, se é uma garrafa mais simples, se é uma garrafa mais bem trabalhada, se o rótulo foi muito bem trabalhado, o material do rótulo, da cápsula, da rolha, tudo isso impacta no preço do vinho final, tá bem? Então, muitas vezes um vinho que poderia custar 50, 60 reais, o importador ou até mesmo o produtor de vinhos preferiu colocar numa garrafa mais bem elaborada ou numa garrafa maior, mais cara, com rolha de cortiça, mesmo sendo um vinho para consumo imediato. Colocou a rolha de cortiça e tudo mais, e esse vinho que era para custar 50 começou a custar 70, 80 reais porque ficou caro. Mas de todos estes aspectos, tem um que ele é muito importante da gente falar sobre, então nós vamos pegar todos esses outros aspectos que eu acabei de falar até agora e vamos tirá-los de campo. Então vamos falar sobre o principal aspecto que realmente vai deixar um vinho mais caro ou vai fazer com que um vinho seja mais barato, que é as questões relacionadas à produção da matéria-prima. Porque isso sim é um dos pontos mais importantes de toda a cadeia produtiva do vinho. Está no vinhedo. Então, um enólogo, por melhor que ele seja, ele não vai conseguir produzir um grande vinho a partir de uma matéria-prima ruim, ou seja, de uma uva de qualidade ruim. Então, ele precisa de uma boa qualidade de matéria-prima para que ele consiga produzir um grande vinho. Como ele consegue produzir uma boa matéria-prima? Vamos para dentro do vinhedo. Precisamos de ter então no vinhedo um microclima que seja o microclima perfeito para a variedade de uva que está sendo cultivada. Este vinhedo ele precisa de ter aí um mínimo de idade para que ele possa conseguir entregar uma boa matéria-prima. Então isso porque quanto mais tempo tem esse vinhedo, quanto mais antigo é o vinhedo, mais tempo de enraizamento aquela videira tem, mais profunda é a sua raiz ou mais abrangente é a sua raiz no solo e no subsolo, principalmente no subsolo. Quanto maior é a penetração da raiz no subsolo, mais contato com diferentes tipos de solos e com diferentes nutrientes aquela raiz vai ter de contato. Então ela consegue puxar esses diferentes nutrientes e minerais e mandar para os cachinhos de uva. Então este é um aspecto importante. Microclima, que seja adaptável ou que seja perfeito para a varietal de uva que está sendo cultivada. Tempo do vinhedo, idade do vinhedo. Então quanto mais velho é o vinhedo, melhor é. Tem um vinhedo de 100 anos, pode ser que ele não seja tão bom assim, mas a gente pensa aí num vinhedo com idade, onde a vinha começa já a produzir vinhos de uma qualidade superior. Entre 10 e 20 anos
é um bom período para as videiras. Acima de 20 anos também é perfeito, ela vai produzir bem até 50 anos. Mas entre 10 e 20 anos a gente já começa a entrar numa fatia de idade, num período de idade que ele é muito importante. Outro aspecto que é muito importante e que está intimamente ligado à qualidade da matéria-prima e também do vinho, está no rendimento do vinhedo. Então, se nós temos dentro de um vinhedo, que seja ele de 1 hectare, 2, 3, enfim, dentro de um vinhedo, se nós temos aí um rendimento muito alto, nós vamos ter aí todos os nutrientes. Quando eu falo de rendimento, eu estou falando de quantidade de frutos por pé, tá bem? A gente pode até, em vez de falar de hectare, nós podemos falar de planta, porque assim fica mais fácil. A medida na vinícola, para medição de rendimentos, ele sempre vai ser por lotes, tá? Por hectare, enfim. Cada vinícola acaba tomando as suas medidas, mas as métricas sempre são maiores. Para ficar mais fácil aqui o nosso entendimento, vamos falar por planta, porque assim fica mais fácil. Bom, rendimento. Se o rendimento é alto, eu tenho por planta uma quantidade de cachos maior. Vamos pensar aí que cada videira, no rendimento alto, ela produza uma média que vai variar entre 20 e 25 cachos de uva por planta. Isso é um rendimento muito, muito alto. Todos os nutrientes que a videira está puxando do solo, o tronco vai distribuir para os sarmentos, para os galhos, que por sua vez vai distribuir para aqueles 20 cachinhos de uvas. Então nós teremos aí 20 cachinhos de uvas sendo alimentados com aqueles nutrientes. Como vai ficar? Esses nutrientes serão muito diluídos. Essa matéria-prima, essa uva, ela não vai ser de grande qualidade. Uma vez que ela chega na cantina e vai se produzir o mosto, nós temos um volume de suco muito grande, porque o rendimento é alto, e aqueles nutrientes estarão então ali diluídos dentro daquele rendimento alto. Você imagina um copo de 350 ml cheio de água com uma colher de açúcar. Agita. Ele será bem doce. Mas se você pegar este mesmo copo de 350 ml e colocar 1/3 da água e a mesma quantidade de açúcar, ele vai ficar muito mais doce, porque ele vai estar com muito mais concentração de açúcar por líquido. É exatamente a metáfora que nós vamos usar para entender essa parte do rendimento no vinhedo. Então, uma vez que eu tenho um vinhedo, uma vinha com um rendimento mais baixo, ou seja, por planta eu consigo manter aí uma média de 5 cachos por videira, todos os nutrientes que a videira está puxando do solo, ela está distribuindo para aqueles 5 caixinhos de uva. Então aqueles 5 caixinhos de uva vão ficar com as suas bagas com muita concentração de nutrientes, de sais minerais e de compostos fenólicos. Quando essa matéria-prima chega na vinícola para fazer iniciar a parte de processamento de produção, o mosto, nós vamos ter aí um volume de mosto menor, mas com muita concentração de nutrientes, de sais minerais, de compostos fenólicos, de antocianinas e tudo mais. A partir daí, nós teremos então um mosto com mais concentração, que após o processo de fermentação vai se transformar em vinho, e este vinho então vai ficar guardado, vai conseguir armazenar toda essa concentração no vinho. Então, uma vez que eu tenho este vinho com muita concentração, ele veio de um rendimento mais baixo. Ao invés do vinhedo produzir de repente 100 mil caixas para cada hectare de vinhas plantadas, ele cultivou, o enólogo produziu de repente 2.000 caixas, 3.000 caixas, 5.000 caixas de vinho, dentro de 1 hectare. Então ele já começa a perder no vinhedo. Então esse é um dos pontos que faz com que esses vinhos sejam mais caros, porque ao invés de produzir muitas garrafas, a produção dele acaba sendo menor, encarece mais a matéria-prima, vai encarecer o vinho, tá? Com o mosto muito concentrado, vinho já pronto,
está ali super concentradão. Este vinho, ele vai precisar de passar por um período de envelhecimento dentro da vinícola antes de sair para o mercado. Porque se o enólogo já libera ele para o mercado, do jeito que ele está, muito robusto, muito fechado, os clientes não vão gostar desse vinho porque eles não vão conseguir aproveitar nada do vinho porque ele vai estar ainda extremamente fechado. Então ele precisa de um período de envelhecimento dentro da vinícola. Não necessariamente em barricas de carvalho. Tem muita gente que acha que vinho bom é aquele vinho que passa por barricas de carvalho. O uso de barrica de carvalho não está relacionado à qualidade do vinho. Então, barrica de carvalho ela é como se fosse um tempero para o cozinheiro. Então, o enólogo utiliza a barrica de carvalho como se fosse um tempero. De uma forma bem simplificada seria isso. Mas este vinho precisa envelhecer na vinícola por algum tempo. Esse tempo de afinamento dentro da vinícola, ele pode ir de 6 meses a 1 ano, 2, 3, vai depender do interesse do enólogo, de como ele quer soltar este vinho para o mercado. E vai depender também de como está o comportamento do vinho dele durante esse período, se ele está evoluindo bem na garrafa, se ele não está evoluindo tão bem e por aí vai, tá bem? Bom, o fato é que este tempo que o vinho está parado dentro da vinícola também encarece o vinho na ponta, porque se o enólogo já teve lá um vinhedo que para produzir um vinho de boa qualidade, uma matéria-prima de boa qualidade, precisou de 10 anos para aquele vinhedo alcançar uma idade adulta e conseguir então ter uma boa penetração de solo com a raiz para puxar bons nutrientes, jogar para os cachos de uvas, que neste caso foram reduzidos a poucos cachos para concentrar mais esses nutrientes. Então isso já encarece. Quando você pega essa matéria-prima, o vinho pronto, produto pronto, ao invés de vender, você ainda guarda, você fica com o dinheiro parado durante todo esse tempo de afinamento na vinícola. Quando este vinho sai para mercado, vai sair para mercado, ele já vai sair num preço mais caro. Diferente do vinho que foi produzido num rendimento mais alto, onde o mosto ele é um pouco mais diluído, ou seja, aqueles aromas, todos os compostos fenólicos, né, tanino, acidez, enfim, serão bem menos concentrados. Esses vinhos, então, serão mais fáceis de beber, porque os aromas não serão tão complexos, mas estarão disponíveis ali para serem degustados de uma forma muito mais fácil e até num período de tempo muito mais curto, porque ele já sai para o mercado pronto para beber. Então, estes vinhos com rendimento mais alto, menor concentração, vinhos que vão volatilizar muito mais rápido, vão ficar prontos mais rápido. Terminou o processo de fermentação, todo o processo de produção, engarrafou, este vinho pode ficar ali um tempo na vinícola, mas vai ser um período menor, geralmente um período de 3 meses, e o enólogo já solta ele para ser comercializado até antes disso. Tá bem? Ou se ele passou por algum afinamento em barricas, ou de repente o enólogo quer fazer um afinamento dele em tanques de cimento, ou qualquer outra técnica que ele queira aplicar, mas enfim, ele vai guardar esse vinho por no máximo 3, 6 meses, no mais do que isso ele já solta o vinho para mercado e o vinho está pronto. Saiu para o mercado, o vinho já vai ser consumido. Então ele não fica com este vinho parado dentro da vinícola, ele não fica com dinheiro parado, então ele já começa a ter fluxo de caixa dentro da vinícola, que é uma empresa e ela precisa de dinheiro, assim como todas as empresas. Então, basicamente é isso, né? O que encarece o vinho, o primeiro ponto que encarece o vinho é o seu vinhedo de origem, né? Então, através do vinhedo é que nós vamos ter matéria-prima e a partir do momento que temos uma matéria-prima é que nós vamos selecionar, pensar se essa matéria-prima vai gerar um grande vinho ou se ela vai gerar um vinho de uma qualidade mediana para consumo diário, tá bem? A partir do momento que o vinho está pronto, aí nós temos várias etapas que podem deixar esse vinho mais caro, ou não, pode deixá-lo mais barato. Este é um assunto que dá muito pano para manga, dá para a gente falar sobre muitas coisas, até um pouco polêmico, mas não dá para falar sobre tudo aqui, porque o vídeo acaba sendo curtinho. Mas se você gostou do vídeo, ou se você lembrou, Wesley, pô, isso aqui também deixa o vinho caro, isso aqui pode deixar o vinho mais barato, coloque aí nos comentários, eu vou responder todos.
E se tiver algum assunto que você queira saber um pouquinho mais sobre o mundo dos vinhos, manda uma mensagem pra gente, eu vou ter o maior carinho de gravar esse vídeo para você. Se você conhece algum amigo que também está na dúvida aí sobre como um vinho fica caro, como um vinho fica barato, manda esse vídeo para ele. Eu prometo que eu gravo uma parte 2 desse vídeo, falando um pouquinho sobre a parte pós-matéria-prima, do vinho já pronto, desses aspectos que podem encarecer o vinho. Bom, é isso, quero te convidar para conhecer as nossas mídias sociais, tem Facebook, Instagram. Eu tenho o Instagram da escola, Sommelier School, @Sommelier School no Instagram e no Facebook. E também tem o meu, Wesley Sommelier _School lá no Instagram e também no Facebook. É isso, vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Continue bebendo seus vinhos. Saúde!